Boa noite. A graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do culto Plenitude Getsemane. Reserve sempre este horário, todas as quintas-feiras, para participar conosco. É o momento onde nós fazemos uma breve meditação na palavra, um momento de oração, de reflexão. E você sempre é muito bem-vindo. Aproveite, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você receber as notificações sempre que postarmos algum vídeo. E hoje nós vamos estar vendo sobre um assunto muito pertinente na nossa vida. Vai falar sobre o deserto que muitas vezes nós passamos, e o deserto para nós tem que ser apenas uma passagem. Não pode ser o ponto final na nossa vida. Sabemos que Deus tem um propósito em todas as coisas, e que a gente possa realmente tirar bom proveito dos propósitos e vivenciarmos o máximo que pudermos. E o texto que nós vamos estar meditando hoje está no livro de Lucas, capítulo de número 4. Ele vai falar sobre o momento que Jesus esteve no deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi elevado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dizei essas pedras, e elas se transformarão em pão. E Jesus respondeu, dizendo: está escrito, e que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Pai, é a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Que o Senhor possa, Deus, falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos. Eu lhe peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos que está nos ouvindo nesse momento e todos aqueles que ouvirão posteriormente. Que o Senhor, Deus, possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa estar trazendo às nossas vidas o fortalecimento, a cura, a restauração, em nome de Jesus. Amém? Então, algo muito corriqueiro na vida do cristão é estar sempre passando por algum deserto. Mas o deserto, nós temos que saber que Deus tem um propósito em todas as coisas. E que o deserto, ele não pode ser um local permanente na nossa vida. Nós podemos saber que nós podemos passar por desertos. Podemos passar por desertos em todas as áreas da nossa vida, às vezes no casamento, nas finanças, na vida profissional, ministerial. Mas nós temos que saber que todas essas experiências pelas quais nós passamos, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e como a própria palavra diz, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o nosso próprio bem. E entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. E para passarmos pelo deserto, a primeira coisa, nós temos que crer em Deus. Saber que Deus está no controle de todas as coisas. Que Ele não perde o controle de nada. Saber que Deus, Ele é Deus. Ele está no controle. Saber que o Senhor jamais nos abandonará. Que o Senhor, Ele está conosco todos os dias, estará conosco todos os dias da nossa vida, é promessa do Senhor para nós. Então nós temos que confiar
que Deus está conosco, que nós não estamos sozinhos. Mesmo que nós venhamos sentir desamparados, largados, deixados, nós temos a garantia de que nós não estamos só, de que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandona em todas as circunstâncias. O Senhor ele está conosco, o Senhor está contigo. Então você tem que confiar no Senhor, saber que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, saber que nele nós podemos confiar. Nele tem que estar, é nele que tem que estar a nossa confiança. Então nós temos que ter essa convicção de que o Senhor, Ele não nos abandona. Saber que Ele está no controle. Então nós temos que crer que Deus, Ele está no controle. E saber também, em segundo lugar, que Deus tem um propósito em todas as coisas. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso próprio bem. E que o propósito de Deus é para que nós tenhamos a nossa vida transformada, restaurada, para que nós possamos ser completamente libertos de todas essas coisas. Então Deus tem um propósito. É saber que nada que está acontecendo é por acaso. Tudo tem um propósito. Mesmo que venha se sentir tentado pelo diabo, nós temos que estar firmados. É na palavra de Deus, confiante nele, sabendo que Ele está conosco, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor tem cuidado de nós. Então, esta tem que ser a nossa confiança. E, em terceiro lugar, nós temos que saber que Deus provê todas as coisas. O povo caminhou durante 40 anos pelo deserto e nada lhe faltou. Todas as coisas o Senhor supriu, cada uma delas. E Jesus ele diz, olha, que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, porque nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Lá em Mateus, Jesus disse, olha, olhai para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, no entanto, o Senhor tem cuidado dela, não cuidará de vós? Olhai para os lírios dos campos, que de manhã nascem, à tarde murcham, nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, se vestiu como um deles. Então, por que nós devemos nos preocupar com essas coisas? Nós temos que confiar no Senhor, saber que o Senhor, Ele provê todas as coisas, as pequenas, as grandes coisas, que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Então, nós temos que crer e confiar que Ele está suprindo e Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. O Senhor não nos desampara. É Ele que abre as portas, Ele que fecha as portas. Então, que a nossa confiança, que a nossa esperança realmente esteja no Senhor. Em quarto lugar, nós temos que saber que Deus, que o propósito do deserto tem um fim proveitoso para as nossas vidas. É que Deus ele vai estar trabalhando conosco, porque quando nós estamos no momento de luta, de dificuldade, é onde nós mais nos aproximamos do Senhor, é onde nós oramos mais, onde nós buscamos mais, onde nós nos consagramos mais, onde nós nos santificamos mais, onde nós buscamos mais o Senhor. Então, são momentos que nos aproximam mais do Senhor. Enquanto o salmista diz que melhor é o luto do que a festa, porque é justamente nesses momentos onde nós somos levados à reflexão, nós somos levados a entender quem somos, entender a nossa capacidade, a nossa limitação, o quanto que nós precisamos de melhorar. Então, o propósito do Senhor para as nossas vidas é que nós nos tornemos parecidos com Ele. E quando nós passamos por algumas lutas, algumas dificuldades, algumas tribulações, quando nós passamos pelo deserto, é Deus trabalhando com a nossa vida, é Deus trabalhando no nosso caráter, é Deus nos levando a confiar mais nele, a esperar mais nele, a saber que Ele é Deus, que Ele não nos desampara, que Ele nos guarda, que Ele nos abençoa. Então, esta é a confiança que nós temos que ter, sabendo que Deus tem um propósito em todas as coisas, e quando nós passamos, é para o nosso próprio bem, é saber que nós precisamos de ser trabalhados, moldados, transformados,
E é exatamente nesses momentos que nós estamos recebendo o tratamento. É nesses momentos que nós estamos sendo libertos de muitas coisas que nós precisamos de ser libertos, que precisamos ser transformados, curados. Então, que você possa passar pelos desertos, mas passe sabendo que o Senhor é contigo, que Ele não te abandona, que Ele tem cuidado de você e que nestes momentos você, apesar das lutas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que a nossa confiança tem que estar no Senhor, que a nossa esperança tem que estar no Senhor, sabendo que Ele continua no controle e sabendo que isto vai ser para o nosso próprio bem, para que nós possamos ser pessoas melhores, mais parecidas com Jesus. Então que você passe com alegria, que você passe sabendo que Deus é Deus, sabendo que Ele que nos toma pela mão e Ele que diz: não temas, porque sou contigo. E o Senhor, Ele é contigo nesses momentos de luta, nesses momentos de dificuldade. Não esqueça que o Senhor é contigo, que Ele é que nos sustenta, que Ele é que nos guarda, que Ele é que nos abençoa. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, por saber que o Senhor está no controle das nossas vidas, para saber que o Senhor não nos abandona em momento algum, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o Senhor, Pai. Que o Senhor possa continuar trabalhando na nossa vida, no nosso caráter, para que a cada dia nós possamos ser mais e mais parecidos com o Senhor. Retira tudo que precisa ser retirado da nossa vida, Senhor. Modela, nos limpa, nos purifica, nos santifica. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos e que o Senhor possa, Deus, fortalecê-los nos momentos difíceis de luta, que eles não venham sentir desamparados, que eles não venham sentir desiludidos, mas que eles possam continuar com a confiança no Senhor, a esperança no Senhor, sabendo que o Senhor é Deus, sabendo que o Senhor está no controle e que no momento oportuno, o Senhor nos dará a vitória e que nós possamos declarar em quem nós temos crido, que a nossa confiança está no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, derrama a tua unção, continua falando conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém.